Hoje nós vamos falar sobre expectativa versus realidade. Oi, eu sou Rodrigo Machado e hoje eu vou fazer o review do Cumulus 24 SE, um lançamento da ASICS que tem sido um pouco polêmico. Começando pelo nome, por que tem esse SE? SE significa Special Edition. Por quê? Porque é a primeira vez que o gel Cumulus é fabricado aqui no Brasil. Essa tem sido uma tendência entre muitas marcas, então para reduzir o preço dos produtos, então pelo fato dos tênis importados pagarem a questão do dólar e várias taxas, então o tênis quando ele é fabricado aqui, ele acaba ficando mais barato. E eu acho que ele leva esse nome SE, então para se diferenciar da versão internacional, o gel Cumulus 24, na verdade, ele tem uma única diferença que eu já falo para vocês. Então, começando pelo cabedal, a gente tem aqui um mesh tecnológico que imita muito um knit. Se vocês olharem bem de perto esse cabedal, ele realmente vai lembrar uma trama em knit que vai ter densidade de fios variável. Então, ela vai ser mais densa aqui na região do contraforte das laterais e um pouquinho mais aberta na região do toe box para facilitar a ventilação. Realmente é um cabedal bem acabado, o nível de construção dele realmente é surpreendente, então até por ser um tênis fabricado aqui no Brasil, ele realmente tem a mesma qualidade do Cumulus 24 internacional. O sistema de amarração vai ter 6 furos, mais o furo extra, então também ele vai ser bem completinho, ele vai ter essa distribuição de furos em zigue-zague, que é uma coisa que a ASICS faz em vários dos seus modelos, justamente para melhorar a questão do ajuste. A única coisa que eu não gostei aqui é que o cadarço, que apesar de ser um cadarço bom, então um cadarço fininho e que segura bem a amarração, ele vai ser um pouquinho curto, e aí se você precisar usar o último furo, você vai ter que pular aqui então algumas casas, então alguns furos para você conseguir fazer o ajuste melhor. Era um problema que já tinha no Cumulus 23 e que se repetiu no Cumulus 24. A língua do Cumulus ela é presa nas laterais e ainda assim ela vai ter um passador aqui para fazer então a ancoragem dela utilizando o cadarço, o que torna então esse tênis bem seguro. A língua não vai se movimentar de jeito nenhum e não vai gerar então nenhum tipo de incômodo durante o uso. A forração dela é bem caprichada, assim como o colar, então o tecido utilizado aqui é de primeira qualidade, não gera nenhum tipo de incômodo, atrito. Realmente é um tênis bem confortável internamente, até porque ele também vai utilizar a palmilha Ortholite, então que ela vai ter uma espuma bem macia e com tratamento antibacteriano, ou seja, vai evitar que o seu tênis fique com mau cheiro depois do uso. O contraforte é bem tradicional, ele vai ter uma peça plástica interna que avança aqui pelas laterais, então que faz uma contenção bem grande do calcanhar, e é justamente no contraforte onde a gente vai ter então os detalhes refletivos, então que vão dar mais visibilidade para os corredores que correm em baixas condições de luz, antes do sol nascer ou então durante a noite. Então, ponto positivo para ASICS com relação à visibilidade noturna. A forma do Cumulus 24 SE é média, é uma forma bem tradicional, então se você já tem um tênis de corrida da ASICS, pode comprar a numeração que você já está habituado, tá? Se você nunca teve um tênis de corrida da ASICS, sugiro você comprar um número maior do que o seu tamanho casual. Então vamos agora falar da entressola, que é aqui que está o ponto polêmico. O Cumulus 24 internacional, ele ganhou então a adição do Flight Foam Blast, aquele material de entressola que já tinha feito muito sucesso na linha Nova Blast, então aquele material realmente muito macio e com altíssimo retorno de energia. O que acontece é que na versão SE, esse Flight Foam Blast que foi empregado aqui, ele é um pouquinho mais firme, ele não vai ser tão macio assim quanto o Flight Foam Blast que está no Nova Blast. Então, para vocês terem noção com relação à dureza, enquanto no Flight Foam Blast, que a gente já estava acostumado no Nova Blast, ele media 30 Shore A, aqui ele vai estar medindo 40 Shore A, então é um material um pouco mais firme, que não vai ter o mesmo nível de amortecimento, o mesmo nível de retorno de energia do que o Nova Blast. Eu acho que é isso que tem gerado polêmica então com relação a esse tênis. As pessoas estão comprando de repente o Cumulus 24, achando que vão ter a mesma experiência que já tiveram na linha Nova Blast. E o que eu posso dizer para vocês é que são realmente experiências bem diferentes. Eu acho que a dureza do material
já indica bastante então que a gente vai ter então aqui realmente um comportamento dinâmico bem diferente. Bom, e o que mais a gente tem na entressola? Logicamente a gente vai ter o gel, o sistema de amortecimento mais tradicional da ASICS. Ele vai estar aqui exposto na região do calcanhar e ele também vai ter uma adição aqui embaixo, né, da junta do primeiro metatarso, então o que também contribui, né, para a questão do nível de amortecimento. E uma outra coisa que esse tênis tem, já estava na versão 23, é o 3D Space Construction, que é uma nova forma de esculpir a entressola internamente, que a ASICS tem aprimorado e ela tem feito então nos seus tênis focados em amortecimento. Então ela fez recortes hexagonais na parte interna, e o que acontece são que esses pilares hexagonais eles vão se comprimindo de acordo com o uso, fazendo com que a entressola se molde ao seu pé, é exatamente o que você sente, assim você sente que a entressola ela vai realmente tendo níveis diferentes de amortecimento, e esses pilares eles são construídos de forma diferente para o público masculino e para o público feminino. Então é uma especificação de gênero que a ASICS faz então no modelo Gel Cumulus 24. Então na nossa escala de amortecimento, que vai de 1 até 6, o Gel Cumulus 24 SE tem um sólido 4, então um nível de amortecimento bem satisfatório, assim como a estabilidade também é uma nota 4, então um tênis bem equilibrado, ele não vai ser extremamente macio, mas está longe de ser um tênis considerado firme. O tênis vai ter 8 milímetros de drop, né? Então reduziu o drop com relação à edição anterior, porque ele ganhou um pouquinho mais de material de entressola no antepé. Agora são 24 milímetros de altura no antepé e 32 milímetros de altura no calcanhar. Está longe de ser um tênis alto e por isso mesmo então ele vai ter então, né, uma resposta bem equilibrada entre amortecimento e estabilidade. E vindo agora para o solado, a gente vai ter dois materiais diferentes operando aqui. A gente vai ter o Ahar Plus na região do calcanhar e o ASICS Light, que é uma borracha com injeção de ar mais macia no restante aqui do antepé, então que vai ter um equilíbrio entre resistência à abrasão na região do calcanhar e maior aderência na região do antepé. E justamente por isso ele se torna um tênis que, além de ser um tênis muito seguro tanto para piso seco quanto para piso molhado, ele também vai ter uma robustez, então uma durabilidade muito alta. Então na nossa escala de durabilidade, que vai até 6, ele é um sólido 4, certamente é um tênis que comigo duraria tranquilamente 800 km. E uma outra coisa interessante no Cumulus 24 SE é que ele não tem nenhum tipo de peça plástica, né, que vai ser usada para conter algum tipo de movimento de pronação, por exemplo. E por isso mesmo o nível de flexibilidade é altíssimo aqui. A gente está falando de 3 de 3, então máxima flexibilidade para o Gel Cumulus 24 SE. E agora vamos pesar, vamos ver então quanto o Gel Cumulus 24 SE está pesando na nossa amiga balança. O ASICS Gel Cumulus 24 SE está pesando 274 gramas no tamanho 39 masculino, precisamente 1 grama mais pesado do que sua versão anterior, então pela margem de erro temos aí um empate técnico. Esse tênis ele acabou não agregando muito em peso e eu acho que nem na questão da resposta. Uma coisa que eu fiz, às vezes eu faço coisas estranhas, é correr com um de cada pé. Então, justamente para saber qual foi a diferença real entre um modelo e outro. E olha, depois de um treino de 12 km, eu basicamente não sabia dizer muito a diferença entre o Cumulus 23 e o 24 SE. Lembrando que o Cumulus 23 era o modelo internacional, modelo importado. E aqui a gente tem então o 24 SE, o modelo nacional. E a diferença é muito pequena. Logicamente eu não tenho como dizer para vocês se ele vai ter diferença para a versão internacional, que de repente vai usar então, né, outro tipo de Flight Foam Blast, mas o que eu posso dizer para vocês, se você já conhece a franquia Cumulus, já teve algum tênis, né, dessa franquia, dessa marca, certamente o 24 não vai te decepcionar. Então ele continua sendo aquele tênis pau para toda a obra, então aquele tênis versátil, pode ser o seu único tênis, ótima indicação para corredores iniciantes e que sobretudo não querem
gasta muito no tênis. Então, vindo agora para os pontos positivos e negativos, o que eu posso falar de negativo dele, eu acho que essa relação, né, do Flight Foam Blast ter gerado confusão entre muitas pessoas pode ser considerado um ponto negativo. De repente, colocar outra nomenclatura aqui para já ir habituando as pessoas, então, que ele vai ser diferente, ele não vai ter o mesmo nível de amortecimento que o Nova Blast, já acabaria com essa dúvida. E uma outra coisa que eu acho que é o sistema de amarração, ele continua um pouco desconjuntado, né? Ele continua não fechando muito bem, o cadarço continua curto, tive que pular então alguns furos aqui para ter um ajuste melhor. Eu acho que então são basicamente esses pontos que me desagradaram, que eram coisas que já me desagradavam, né, no Cumulus 23. Agora, vindo para pontos positivos, acho que questão de versatilidade continua excelente, questão de durabilidade também é um tênis muito confiável, e também conforto interno, um tênis que também é agradável de usar no dia a dia. E um terceiro ponto positivo é sim com relação ao preço. O preço de lançamento do ASICS Gel Cumulus 24 SE é de R$ 699,99. Se a gente considerar a categoria em que ele se encaixa, então nos tênis pau para toda obra, ele já está cerca de R$ 200, R$ 300 mais barato que muitos dos seus concorrentes. E tende a melhorar com as promoções que vão vir por aí. Então, se você não quer perder nenhuma promoção do Gel Cumulus 24 SE, acesse lá o nosso grupo do Telegram, têniscerto.com/Telegram. Certamente vai pintar, já está pintando promoções desse modelo aqui. Para mim, uma das grandes apostas para Black Friday 2022. Mas me diga aí, você estava em dúvida se comprava ou não o Gel Cumulus 24 SE? Eu queria saber aí se você estava então pensando se comprava ou não, ou se já aproveitou alguma das promoções. Diga aí nos comentários, vai ser bem legal ouvir a tua opinião. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha, já se inscreve no canal, faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu pessoal e até a próxima!